Ou seja, o petróleo está num patamar elevado, acima de 120 dólares, e está se mantendo lá. As razões disso são as mesmas que eu já falei, com mais acrescentando a crise do Oriente Médio, que os senhores conhecem, nos países como Líbia, etc., que ajudam a estimular a elevação do preço do petróleo. Então, o petróleo é um problema mundial, afeta todas as economias, afeta menos o Brasil, porque o Brasil tem autossuficiência em petróleo, compramos alguns derivados, porém, somos menos suscetíveis. É claro que nos influencia sim, porque os derivados que nós compramos diesel, por exemplo, ele fica mais caro, né? E em algum momento ele vai influenciar os preços na economia brasileira, derivados, fertilizantes, etc. Então esse é um problema a ser resolvido. Passamos adiante, podemos ver ali a variação da inflação entre os países emergentes. Os senhores podem ver que a inflação é mais estável no Brasil do que países emergentes, que, inclusive aqueles que tradicionalmente têm uma inflação baixa. É o caso da China. A China vinha com inflação 1,5%, 2% e, de repente, mudou de patamar. Então, os senhores podem ver aí que não é um problema só brasileiro, mas é um problema de vários países, principalmente dos países que estão aí listados, né? Alguns com inflação acima da brasileira. Passamos adiante. Bom, como explicar, o que explica a inflação brasileira? Além das commodities e dos alimentos, nós temos também questões sazonais aqui dentro. A inflação costuma aumentar final do ano, início de cada ano. Os senhores podem ver que todo janeiro nós temos chuvas, nós temos aumento de preços de hortifruti e granjeiros, preços de alimentos, nós temos um período de entre-safra, né? Além disso, nós temos tarifas de ônibus que costumam aumentar em janeiro, educação, muda a taxa de educação. Então, nesse gráfico, nós desmembramos o IPCA em seus componentes, onde nós podemos ver os fatores sazonais, né? Onde podemos ver alimentos, podemos ver combustíveis, que são, em geral, os vilões da inflação, e podemos ver os demais fatores, né? Então, se nós olhássemos para o que poderíamos chamar o núcleo da inflação, seria fundamentalmente aquela parte azul desse quadro, né? Então, os senhores veem que são os fatores sazonais têm um peso e depois eles saem de cena, né? Quando termina o período de chuvas, nós temos uma diminuição dos preços de alimentos. Quando começa a safra, diminuição de preço de alimentos. É bem verdade que este ano as chuvas se prolongaram mais do que o costume, e com isso nós tivemos uma pressão adicional de preço de alimentos. Os alimentos deviam estar caindo. Por exemplo, hortifruti, eu não estou falando de commodities, porque as commodities, elas dependem do mercado internacional. Nós não controlamos o preço de commodities. Podemos fazer o que quiser, que nós não controlamos o preço de commodities. Mas preço de alguns alimentos que não são comercializáveis, nós temos como influenciar. Porém, durante o período de chuvas, você não consegue controlar uma série de alimentos. Um fator importante é o combustível / transporte, e esse depende do preço do etanol e da gasolina, né? O etanol, ele tem o seu pior preço em abril, que é justamente o momento da entre-safra, né? E a safra só começa a ser colhida quando param as chuvas. Fica difícil para o produtor colher antes, embora nós tenhamos feito pressão, né, porque esse ano foi um ano, digamos, excepcional. É verdade que o consumo aumentou, o consumo de gasolina e de etanol aumentou ao longo do tempo, e, por outro lado, também houve um aumento muito grande do preço do açúcar. Então, uma parte dos produtores, ao invés de fazer etanol, fizeram açúcar.